vamos dar prosseguimento então com o nosso livro aí, na primeira carta aos Coríntios. Vamos então para o capítulo 3, primeira carta aos Coríntios. Capítulo 3. Nós leremos do verso 1 ao verso 9 hoje. E deixaremos a parte final para a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, do verso 1 ao verso 9. A palavra nos diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Deus, mais uma vez, Deus, estamos com a tua palavra diante de nós e sabemos, nosso Deus, que ela é viva, que ela penetra os nossos corações, que ela fala segundo o teu querer e propósito em cada vida. Eu quero te louvar e te bendizer porque temos, ó Deus, o privilégio de estudarmos e de sermos edificados, ó Deus, pela tua palavra através da pregação da mesma. Ó Deus, quantos pelo mundo, ó Deus, não tem esse privilégio, não tem essa oportunidade que nós aqui temos. Que nós, ó Deus, amemos cada dia mais a tua santa palavra, que ela seja para nós, ó Deus, realmente a fonte de vida, a jorrada, Deus, em nome de Jesus. Pai, toma-me agora como teu instrumento e abençoa, Pai, cada membro da tua igreja que aqui está, cada visitante que aqui está, que sejamos de fato, ó Deus, desafiados e tratados, ó Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Irmãos, quantos de nós ouvimos, às vezes, nas nossas conversas, algum irmão virar para a gente e falar assim: eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo. Às vezes nós vemos os crentes falando isso, né? Não sou do mundo. Mas, na verdade, nós estamos no mundo. Não pertencemos ao mundo no sentido espiritual, mas pertencemos ao mundo como igreja do Senhor. Estamos sim no mundo, fazemos parte desse mundo, mas almejando estar na pátria celestial. Nós agimos como diz o livro a carta do apóstolo Pedro, nós agimos como peregrinos, nós devemos nos sentir como peregrinos neste mundo, como pessoas que estão de forma transitória aqui, não colocando aqui no mundo as nossas expectativas e as nossas melhores esperanças. Na verdade, a nossa esperança, como nós vimos hoje pela manhã, também na classe aqui no livro do Apocalipse, a nossa esperança deve estar totalmente em estarmos na presença do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos aí diante de nós um texto que é muito lembrado, muito comentado nas igrejas também, por conta de situações que surgem no seio das igrejas, né? Situações de dissensão, de problemas de relacionamento. Então, esse é um texto que é muito lembrado por conta disso. E quando Deus colocou no meu coração o estudo da carta aos Coríntios, alguns textos aqui, eu nem lembrava os detalhes deles. Os detalhes que eu digo assim, quando você pega, por exemplo, pequenas porções lá e faz a análise, como alguns irmãos gostam de fazer, da perícope lá e pega o texto lá no original e vai analisar cada palavrinha. Então, esses detalhes, alguns deles eu não lembrava. Desse aqui especialmente,
porque ele usa uma expressão aqui que é bem interessante, que é a ideia de carnais. No verso 1 aí, quando ele usa essa expressão aponta para a ideia de mundanismo, de sensualidade. Então, confesso que a gente tem que partir para a exegese para buscar lembrar de alguns detalhes, né, dos textos que às vezes faz tempo que a gente não manuseia, não medita, mas não aprofunda. Meus irmãos, nós estamos com um texto aí que remete muito para aquela linguagem lá de Hebreus. Quando você pega o texto de Hebreus 5, versos 12 até o verso 15, 14 lá, você vê que é o mesmo tipo de linguajar que Paulo usa aqui, o escritor aos Hebreus usa lá também. Então, Paulo diz que esses crentes aí eram como crianças em Cristo. Ele diz: quando eu cheguei aí, eu não pude falar de uma forma muito pesada, muito profunda com vocês, e nem agora eu consigo. Olha bem, ele está escrevendo, ele está dizendo: quando eu cheguei, eu tive que usar um linguajar bem simples, e agora eu também não posso melhorar, não posso aprofundar, porque vocês ainda não conseguem suportar, vocês ainda não podem suportar uma palavra mais forte, digamos assim, mais embasada, digamos assim. Vocês não têm consciência, não conhecem, não conseguem não crescer em Cristo, não conseguem então acompanhar o raciocínio, digamos assim. Então Paulo aponta aqui para algumas questões que são muito importantes. A primeira, alguns aspectos que são tremendamente importantes, e ele aponta então para a grande ideia da unidade, para o problema da questão da preservação da unidade, e ele então aponta que o que pode vir a gerar, de fato, desentendimento é a falta de progresso em Cristo. Porque ele diz que eles estão em Cristo. Olha no verso 1 aí. Irmãos, não vos pude falar como espirituais, o que ele entende aqui como espirituais? Pessoas que eram maduros na fé, que estavam vivendo cheios do Espírito Santo, que eram capazes aí de exercer a liderança na construção, no caso aí, no progresso da obra de Deus. Ele entendia espirituais aqui como pessoas assim, capazes de conduzir a sua vida cristã e a vida na igreja em progresso, em trabalho para o progresso do corpo de Cristo, progresso pessoal e progresso da comunidade. Mas ele não está podendo. Por isso então ele diz que vocês são carnais, vocês são mundanos, vocês são sensuais. O que Paulo está mostrando para essa igreja, e notem, meus irmãos, o tom pastoral, tá? Paulo não está falando isso aqui em tom áspero, em tom de briga. Paulo não está brigando com a igreja. Ele está dizendo: irmãos, ele está falando um tom bem pastoral, ele está chamando aquele povo de seus irmãos, ele está se colocando como um deles também. Ele está dizendo: vocês, na forma de vocês agirem e pensarem, na forma de vocês se conduzirem na conduta do dia a dia, vocês estão agindo carnalmente, mundanamente. Então ele está dizendo aqui: vocês estão agindo como se fossem de fato do mundo. Então, está mostrando que vocês dizem que não são do mundo, mas vocês estão agindo como se fossem de fato qualquer um dos de fora, como qualquer um dos de fora. Não estão agindo e pensando como cristãos de fato. Por isso, então, ele usa a expressão crianças em Cristo. Aqui, mesmo falando pastoralmente, quando ele usa a expressão mundanos ou sensuais e crianças, ele pega pesado. Ele confronta de forma veemente, de forma firme, o problema. Então ele está dizendo: olha, as dissensões que vocês têm entre vocês demonstram falta de progresso, falta de crescimento espiritual, falta de andar realmente naquilo que vocês têm aprendido. Aí vem o apóstolo Tiago e nos diz: quando nós ouvimos, quando nós recebemos a palavra e nós somos somente ouvintes e não praticamos a palavra que ouvimos, nós somos como quem contempla a própria imagem no espelho. E quando saímos dali, não sabemos mais como está a nossa imagem. Então ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, praticar no sentido de
buscar aperfeiçoamento, de buscar crescimento, de andar realmente vivendo de acordo com aquilo que temos recebido. Por isso, então, ele, no versículo 2, ele diz: eu dei leite para beber, para vocês beberem quando eu cheguei, porque ele passou 2 anos, meus irmãos, guardem isso, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, Paulo passou lá em Corinto, 1 ano e 6 meses, né? Ele passou lá, e nesse período todo, ele não conseguiu aprofundar nada, é isso que ele está dizendo. Eu não consegui. Vocês realmente não demonstraram condições de terem algo mais profundo. Vocês não podiam suportar e nem agora podem. Então, vocês são carnais por isso. Vocês estão vivendo, pensando, agindo como alguém no mundo. E aí ele diz, vai mostrar uma consequência disso dentro da igreja. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, do verso 1 ao verso 4, ele está confrontando mesmo a situação de relacionamentos dentro da igreja. E como o nosso tema fala disso, o nosso tema anual está falando de preservar a unidade em amor, nós temos que repensar também as nossas atitudes desse ponto de vista, desse prisma aqui. Porque ele fala de ciúme e contenda. E ciúme e contenda aqui é uma rivalidade ferrenha que aparece aqui. Porque não é só sentir o ciúme e guardar o ciúme para si, mas é um ciúme que causa contenda, é um ciúme que vai além do simples sentimento do ciúme. Então, aquela ideia, você está vendo alguém progredindo ou fazendo alguma coisa que é bênção, que é abençoadora, e você, ao invés de se regozijar com aquela pessoa que está fazendo aquilo, você sente inveja. E Tiago diz, lá no capítulo 3 da carta dele, que às vezes nós sentimos um tipo de inveja que é ainda terrível, porque ele diz que é uma inveja amargurada. Tiago mostra isso para nós, meus irmãos. Ele vem corroborando com o que Paulo está dizendo aqui. Às vezes, nós deixamos uma inveja amargurada numa conta do nosso coração, de tal maneira que a gente sai metendo os pés pelas mãos e não apoiando, não abençoando e não se alegrando com aqueles que estão se alegrando. Isso é um perigo. E é claro que isso é obra da carne. Está lá em Gálatas 5. Vocês estão vendo lá toda a listinha de Gálatas 5 é bem. Aquela listinha tem inúmeros pontos ali. Mas, observa. O Senhor então está dizendo através do apóstolo Paulo, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. E ele está falando aqui andar segundo o mundo, andar segundo o homem, andar de fato segundo o mundo. E tem um comentarista, Gordon Fee, ele diz o seguinte: que uma pessoa não pode ser cristã e não ter o Espírito Santo. Por outro lado, os coríntios estão envolvidos com comportamentos não cristãos. Olha o que o Gordon Fee está dizendo. Então eles estavam envolvidos com comportamentos não cristãos. Então, nesse sentido, eles são não espirituais. Não porque não têm o Espírito Santo, mas porque estão pensando e vivendo exatamente como aqueles que não têm. Aí fica uma coisa: você está com o Espírito Santo na sua vida e não cresce. Aí entra aquilo que vem depois. Nós vamos trabalhar com isso na próxima semana, se Deus permitir. Entra aquilo que vem depois, quando ele diz que nós precisamos olhar sobre o fundamento. O que nós estamos lançando nesse fundamento? Que tipo de material estamos edificando sobre o fundamento? A base é Cristo. A base da nossa vida é Cristo. E sobre o que nós estamos edificando? Com que material nós estamos edificando sobre este fundamento? Com que tipo de material estamos empregando, né, sobre esse fundamento? É certo que alguns vão entrar com o cheiro da fuligem, como diz aí o Cláudio, gosta de brincar com isso. Alguns vão entrar com o cheiro da fuligem, vão colocar palha. Porém, a gente sabe que não é esse, não deve ser essa a nossa meta. A nossa meta deve ser colocar de fato aquilo que há de melhor, o que temos de melhor sobre o fundamento.
para a edificação espiritual da igreja do Senhor, da nossa própria vida espiritual. Mas ele então aponta para essa realidade: vocês são carnais, vocês não estão praticando. Aí vem a pergunta do verso 4: quando pois alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, e eu de Apolo, não é evidente que andai segundo os homens? Aqui o apóstolo Paulo entra num aspecto, digamos assim, ele volta, ele faz uma regressão aqui, porque lá no capítulo 1 ele já tinha abordado um pouco essa questão a partir do verso 10, os irmãos lembram disso. Então, depois vocês podem ler. No verso 12, ele tinha sido informado, aliás, no verso 11, ele foi informado pelos da casa de Clói que há contendas entre eles. E aquela questão toda ali, deles terem aquele desejo de um dizer, não, eu sou de Apolo, o outro diz, eu sou de Paulo. Lembra? Apolo era o grande pregador, era aquele homem eloquente, aquele homem de uma fala firme, uma fala auditório mesmo, aquela fala tipo um Hernandes, né? Que fala assim daquela forma, né? Enquanto que o Paulo já era mais didático, mais professoral. Talvez nem podemos, na comparação que eu fiz aqui. Mas, então nós estamos vendo eles agindo dessa forma, mas o verso 3, podemos traduzir alguns aspectos aí no verso 3. Tem um camarada chamado Cassileiro que ele diz assim, ele traduz dessa forma: não é assim que andais segundo, que sois carnais e andais segundo o homem, que é a mesma expressão que aparece no verso 4, aí no final do verso 4, ele diz, não é assim que vocês estão sendo controlados pela natureza humana, se deixando controlar, guiar pela carne, pela natureza humana corrompida? Estão desenvolvendo uma mentalidade não espiritual? Meus irmãos, esses ciúmes e contendas estavam acontecendo aqui no início da vida da igreja de Corinto. Quando Paulo escreve isso aqui, essa igreja devia ter no máximo aí uns 7, 8 anos, no máximo, desde a organização dela. Só que o Clemente de Roma, que foi um dos pais apostólicos, um chamado pai da igreja, o Clemente, meus irmãos, ele escreve no finalzinho do primeiro século, início do segundo século. Ele escreve para a igreja de Corinto. A carta do Clemente para Corinto existe. Quando você pega essa carta do Clemente, que era líder em Roma, bispo de Roma nesse momento, quando você lê a carta, você vê que o Clemente trata do ciúme, que o Clemente trata da inveja, que o Clemente trata da contenda. Veja, supondo que a igreja tenha sido fundada lá pelo ano 52, por aí, entre o ano 50 e 52, final do século, 50 anos depois, o Clemente está tratando dos mesmos problemas que Paulo estava tratando no início da igreja. Pai, pensa. Quem aguenta, gente? Então, é complicado. E o Clemente ainda diz que ele estava ciente dos seus muitos problemas congregacionais. Ele diz lá, eu tenho recebido as notícias, as informações do que acontece aí. De modo que o Clemente, meus irmãos, vai usando palavras, vai usando expressões para apontar os vícios que contagiavam e oprimiam aquela igreja já há várias décadas. Pelo menos 5 décadas. 4 décadas, 5 décadas. 40 e tantos anos, 50 anos assim. Já pensou? Então, a questão da inveja amargurada que não tinha saído dali, do meio daquele povo ali, né? Agora, um detalhe é interessante, porque eles estavam dizendo, eu sou de Apolo, e o outro grupo dizendo, eu sou de Paulo. Paulo e Apolo não tinham nenhum tipo de desentendimento, de rivalidade ou de contenda entre eles. Paulo e Apolo se viam como instrumentos de Deus,
como ministros de Deus, como despenseiros de Deus, que estavam ali para fazer a vontade de Deus, proclamando o Evangelho, instruindo aquela igreja, levando aquela igreja ao progresso. Eles mesmos não disputavam preeminência ou estarem à frente um do outro. Nenhum deles, nem mesmo os demais que foram passando, pregando a palavra ali, pastoreando a igreja ali, nenhum deles se viu dessa forma. No entanto, os próprios crentes, não, eu prefiro o pastor X, não, eu prefiro o pastor A, o B. E a atitude deles, então, Paulo estava confrontando essas atitudes, esses problemas, e eu achei bem interessante. Às vezes nós temos diante dos nossos olhos algumas informações tão relevantes e nós não prestamos atenção nela. Mas aí na Bíblia de Genebra, eu gostei dessa colocação, quando ele diz assim, olha aí o 3.3 aí na Bíblia de Genebra, quem tem: a rivalidade entre os coríntios era a prova de que precisavam ser tratados como carnais. Eles haviam se tornado tão fúteis, essa expressão que eu achei interessante aqui, tão fúteis e insensatos, que se dividiram em grupos que eram leais a vários líderes. Me chamou a atenção essa expressão, tão fúteis e insensatos, porque os líderes não estavam rivalizando entre eles, eles trabalhavam em perfeita harmonia, eles estavam unidos em Cristo, eles estavam servindo a Cristo. No entanto, eles mesmos se dividiram por conta dos líderes, alegando que eram por conta dos líderes. Aí vem então a pergunta do apóstolo Paulo: quem é Apolo e quem é Paulo? Aí começa uma outra sessão, quando Paulo vai mostrar que eles são apenas servos, cooperadores. E aí que eu estava falando da exegese também, porque aqui nós temos aqui duas ideias que são bem plausíveis. A primeira é de que eles eram cooperadores de fato para Deus, mas a ideia também de que eles eram cooperadores um com o outro sob Deus, sob a direção de Deus, debaixo da condução do Espírito Santo. Eles estavam cooperando também entre si, mas eu creio que nós podemos pensar nitidamente que eles estavam se colocando. Paulo estava dizendo: nós somos cooperadores, o Senhor tem nos usado, nós somos apenas instrumentos. E aí começa a usar metáfora. As duas metáforas, ele lança a metáfora do edifício no final do verso 9, e daí começa no verso 10 falando do edifício. Então a gente vai deixar o edifício para a semana que vem. Mas a metáfora da lavoura nós vamos ver agora. Olha o que ele diz aí. Ele diz: olha, de fato nós somos servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, o Senhor nos usou como Ele quis. O Senhor nos colocou aqui da maneira como Ele quis, para que nós fôssemos instrumentos dEle, para a edificação da igreja dEle. Nós, como pastores, como ministros do Senhor, nós de fato temos que entender isso, de que nós somos ministros do Evangelho. A própria igreja tem que entender: nós somos ministros do Evangelho. Quando nós ordenamos o Júlio, nós dissemos aqui que ele estava sendo ordenado ao sagrado ministério da palavra. Então, quem nos envia para ministrar ao seu povo é o próprio Senhor Jesus. Quem nos traz, quem nos conduz é o Senhor Jesus. Um é mais professoral, talvez pastor Luiz; outro é mais prédica; outro é mais evangelista. Então, nós temos que entender que conforme o Senhor concedeu a cada um, é isso que nós temos que entender. Analisem os crentes aqui, vocês aqui, cada um de vocês recebeu dons e talentos. Depois lá no capítulo 12 ele vai abordar isso, para edificação mútua, para o progresso mútuo. Nós, meus irmãos, na igreja nós somos uma diversidade, mas a Bíblia diz que nós somos uma unidade na diversidade. Nós devemos manter a unidade na diversidade. Diversidade de dons e talentos, não diversidade como é usada hoje em dia, tá? Diversidade de atuação aí. Então,
Notem, o Senhor Jesus, Ele mesmo que edifica a sua igreja. O apóstolo Paulo cansou de mostrar isso, cansa de mostrar isso nas suas cartas, né? Então, no finalzinho do verso 5, ele então diz, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí Paulo diz, eu cheguei primeiro, eu desbravei, eu plantei, Apolo chegou depois, Apolo regou. E ele está com a figura da lavoura na sua mente, bem clara na sua mente. Mas o Senhor Jesus, Ele disse que os servos são considerados o quê? Os servos devem ser considerados como servos inúteis. Nós somos servos, e a ideia clara é de que nós devemos nos colocarmos na nossa condição humilde de servos, na presença do Senhor. Então ele diz, eu cheguei, lancei a semente, mas para lançar a semente, ele teve que preparar o solo. Um missionário, quando chega no campo missionário, ele não chega lá de qualquer maneira, ele chega, ele olha o ambiente, ele analisa o ambiente, ele começa a planejar como ele vai lançar a semente. E prepara o solo. Mas preparar o solo envolve uma série de questões. Eu fiquei imaginando uma agricultura como aquela lá do sul que eu conheci mais de perto, né? Que eles primeiro retiravam a terra, preparavam a terra, depois eles iam lavrando, fertilizando, depois eles iam semeando, depois eles iam plantando plantinhas, depois eles iam tendo que fazer a limpeza daquelas áreas onde eram as hortas. Aquilo era uma canseira, literalmente. E eu fiquei pensando nisso, nessa figura que Paulo, nessa metáfora que Paulo está usando aqui, exatamente nesse aspecto, que nós, quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, nós vamos nos cansar. Vamos, vai ter canseira. Quem disse que não ia ter? Você vai lançando, vai preparando, vai lançando a semente, mas depois tem que cuidar dessa semente. Por mais que eu irrigue, por mais que eu regue, por mais que eu trate, por mais que eu cuide, eu não posso garantir o crescimento de nada. Absolutamente nada. Por isso que Paulo então diz, de modo que nem o que, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, eu não posso controlar chuva, eu não posso controlar sol, eu não posso controlar vento, eu não posso controlar, eu não tenho domínio, não tenho controle sobre nada do que é sobrenatural para mim. Ou que poderia ser fenômenos naturais, mas que eu não tenho controle sobre eles. Da mesma forma, eu não tenho controle sobre aquilo que é sobrenatural, ou seja, aquilo que é obra do Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor. Então, Paulo ele se coloca e coloca o Apolo da mesma forma, e diz, nós não somos ninguém sem Cristo. O que nós fazemos como instrumentos do Senhor. Se o Senhor abençoar o trabalho das nossas mãos, haverá progresso. Se o Senhor não abençoar o trabalho das nossas mãos, não haverá progresso, e nós vamos continuar por um caminho infrutífero, ele diz, sem fruto ainda. Mas aí, no verso 8, agora a exegese, volta lá para o verso 8. Olha, o que planta e o que rega são um. Olha isso aqui. Paulo coloca o Apolo agora, não no sentido de diferente dele, com dons diferentes do dele, mas ele coloca como mais um servo cooperando em uma lavoura. Meus irmãos, quando nós olhamos para as grandes lavouras, nós olhamos para aqueles grandes produtores aí do Brasil, se comenta, não do seu Zé, não do seu João, não da Dona Maria, não
seja lá quem for, que está lá no meio do campo, virando aquela terra, não daquele capataz que está lá tocando aquela agricultura. Se comenta do poder e da grandiosidade da fazenda e da obra do fazendeiro A ou do fazendeiro B. O servo que está lá, o empregado que está lá no meio do campo, virando de sol a sol a terra, ele não é mencionado. E é isso que Paulo está dizendo. Nós dois estamos com a mão na terra. Nós somos um só, iguais na terra, virando essa terra, lutando para que ela produza. Mas quando ela efetivamente produz, quem sai honrado não é ele, e não é o Apolo, não é o seu Zé, não é o seu João e a Dona Maria. Quem sai honrado, quem sai glorificado é o dono da seara. Quem é glorificado quando vem colheita não deve ser nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum líder. Quem deve ser glorificado se vem fruto, se vem colheita farta, é o Senhor da seara. Ele que deve ser glorificado e honrado. Não é porque o ministério do fulano é muito bom. Somos apenas servos, usados conforme o Senhor quer, conforme Ele deseja, conforme o projeto dEle, conforme aquilo que Ele pensou para a igreja dEle. A glória é dEle, a honra é dEle, e o poder também é dEle. A força para fazermos não está em nós. Porque se estivesse em nós, o que seria de nós? Então é Ele quem nos capacita a fazermos. Aí sim, depois que Ele diz que eles são um, Ele diz: e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Aí vem o momento do pagamento. E aqui talvez Paulo estivesse pensando claramente na parábola dos talentos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento, cada um conforme a sua capacidade. Aqui, talvez ele estivesse agora pensando: vocês todos estão trabalhando na lavoura, no campo de um Senhor só, o mesmo Senhor, o dono da seara, o Senhor Jesus. Agora vem o momento de fazer o pagamento. Depois ele vai falar do galardão, mais claramente, talvez aí ele vai abordar isso. Mas ele diz então: olha, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. E pode ser que o Senhor chegue para alguém e diga assim: você trabalhou apenas 1 hora. Olha a parábola lá. Você trabalhou apenas 1 hora, mas eu quero pagar a você o mesmo que eu paguei para aquele que trabalhou 8 horas, 12 horas, 15 horas. É também direito dele. É também, não há injustiça da parte dele. A parábola que o Senhor Jesus conta, ele diz claramente isso: eu quis pagar. Quem é o dono? Não sou eu. Eu quis pagar. Na verdade, eu o abençoei. Né? Então, não deve existir comparações entre nós nesse sentido. Nós devemos buscar, de fato, preservar a unidade, evitando as dissensões e entendendo que nós somos apenas cooperadores. Por meio de quem o Evangelho é plantado, anunciado. Claro que vamos receber aí o galardão conforme a vontade do Senhor, conforme o propósito do Senhor. Então, ele conclui que porque de Deus somos cooperadores. Estamos cooperando um com o outro sobre Deus, e cooperando também, somos cooperadores para Deus. Vivamos assim, andemos assim, caminhemos assim, para a honra do Senhor. Amém? Vamos cantar, preparando então para a ceia do Senhor.